Olá pessoal, meu nome é Raquel. Eu estou aqui hoje para apresentar um projeto que foi patrocinado pela SBPC em 2017 e o projeto se chama Conhecendo os Sensores Disponíveis nos Smartphones. Esse projeto teve ainda o apoio institucional do CNPq e do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Então eu vou listar agora os tópicos que serão abordados nessa oficina. Primeiro eu vou falar um pouquinho do que é um smartphone e o que são os sensores. Depois a gente vai descobrir quais são os sensores disponíveis no seu smartphone. Em seguida eu vou descrever alguns sensores e como eles podem ser utilizados. E ainda vou dar algumas dicas sobre como interagir com os sensores a partir de outras plataformas. Então, o que são os smartphones? Smartphone é uma palavra de origem inglesa que significa telefone inteligente. A diferença entre um telefone celular comum e um smartphone é que o smartphone possui um sistema operacional, que pode ser Android, Apple ou Windows, e esse sistema operacional ele conecta hardwares, que são os equipamentos instalados na placa do telefone, e softwares, que são os aplicativos. Além disso, os smartphones permitem que você tenha acesso à internet. O primeiro telefone de comunicação móvel foi lançado em 1984 nos Estados Unidos. O inventor foi Martin Cooper e o telefone que ele inventou pesava quase 1 quilo. Em 2004 foram lançados os primeiros telefones com câmera fotográfica e esse foi o marco inicial da utilização de sensores em aparelhos móveis. O que são sensores? Os sensores são hardware, são equipamentos que podem ser analógicos ou digitais. No nosso caso aqui, dos smartphones, todos os sensores são digitais e também miniaturizados. E a função dos sensores é medir valores absolutos ou relativos de propriedades físicas. Essas propriedades físicas podem ser o som, a luz, a gravidade, o magnetismo, a proximidade de um objeto. Pode medir ainda a pressão atmosférica e a velocidade angular. O nome desses sensores pode ser simples, como por exemplo o detector de som, ou um pouco mais complicados, como acelerômetro, ou barômetro, ou giroscópio, ou magnetômetro. Então, durante essa apresentação, você vai conhecer um pouquinho mais sobre alguns desses sensores. Como descobrir quais são os sensores disponíveis no seu smartphone, ou no smartphone da sua mãe, do seu pai? Primeira coisa que a gente vai fazer é entrar na loja de aplicativos e digitar a palavra sensor. Corre lá, pega um telefone, vamos fazer juntos essa oficina. Então eu vou abrir a Play Store, porque o meu telefone é um Android. Eu vou clicar aqui na busca e vou digitar a palavra sensor. Essa busca vai trazer algumas opções. Se você é professor ou aluno do ensino fundamental, eu indico o Sensor Box for Android, porque ele é mais simples e é bastante ilustrativo. Já o outro aplicativo que eu indico para os alunos e professores do ensino médio, que é esse Physics Toolbox Sensor Suite, existe a possibilidade de exportar os dados. Você vai poder então trabalhar com esses dados matematicamente. Então vamos lá, eu vou instalar o Sensor Box for Android e eu vou basear grande parte dessa oficina nesse aplicativo. Você vai abrir, pode ser que você tenha que concordar com os termos de serviço, você concorda. E quando o aplicativo abre, você vai ver já diretamente alguns dos sensores disponíveis no seu smartphone. Eu, por exemplo, tenho acelerômetro, sensor de luz, sensor de orientação, sensor de proximidade, sensor de som e sensor magnético. Os sensores que eu não tenho no meu telefone são o sensor de temperatura, o giroscópio e o sensor de pressão. Esses são bastante raros, o sensor de temperatura e de pressão são bastante raros em smartphones. Já o giroscópio não é tão raro, mas no meu telefone, nesse caso, não tem. No do meu marido tem. Então, olha que legal, agora você já sabe quais são os sensores que você tem disponível no seu smartphone. E eu vou explicar um pouquinho melhor onde que esses sensores ficam localizados no smartphone. Essa imagem é uma placa, como se fosse a placa-mãe de um computador. Nesse caso é uma placa de smartphone. E nessa placa existem alguns dispositivos instalados.
Então eu coloquei essa imagem aqui para que vocês tenham uma ideia da dimensão dos sensores que estão instalados no seu smartphone. Aqui nessa imagem você vê aqui na parte esquerda que os sensores acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica, sensor de pressão estão nesse canto inferior esquerdo, o microfone na parte de baixo, a câmera frontal na parte da frente do telefone, juntamente com o sensor de proximidade. Do lado direito da placa você encontra o sensor de imagem e também um atuador de alto foco. Ainda existe aqui um microespelho MEMS. O que significa MEMS? MEMS é uma sigla em inglês que significa Sistemas Microeletromecânicos. E isso representa uma tecnologia de dispositivos microscópicos. Então, um aparelho analógico, como o giroscópio, se transformaram em sistemas microeletromecânicos devido ao avanço da tecnologia, e eles estão incrivelmente disponíveis para nós nos smartphones. Isso é fantástico. Então vamos começar a falar sobre os sensores. Eu escolhi aqui 3 sensores: o acelerômetro, o giroscópio e o sensor magnético. Por que eu escolhi esses 3? Primeiro porque eles têm nomes que não são tão óbvios, né? Você, de primeira, assim, você não sabe muito bem o que esses sensores medem. E também eu escolhi esses sensores porque eu sou geóloga especializada em geofísica e esses sensores têm aplicação prática na minha área de estudo. Vamos começar falando então sobre o acelerômetro. Vamos abrir o aplicativo agora. E lá no aplicativo a primeira opção é o sensor acelerômetro. Você vai clicar nessa opção e você vai ver uma bolinha que cai. E ela pode se mexer de um lado para o outro, para cima e para baixo. Você vai mexendo a sua mão e a bolinha vai acompanhando o seu movimento. Então isso acontece porque o acelerômetro ele mede a aceleração da gravidade. Essa bolinha cai por conta da força da gravidade, né? Então o acelerômetro vai medir a aceleração da gravidade dessa bolinha. Para você ver os dados é muito simples. Você clica em data e aí você vai ver como são registrados os dados aqui. Você vai ver que existe X, Y e Z e os valores vão variando à medida que você mexe com a bolinha. Então, se você ainda não conhece o significado de X, Y e Z, eu vou explicar aqui rapidamente para você o que é um sistema cartesiano de coordenadas. Esse sistema é uma forma de representar objetos em relação ao espaço. Aqui na parte direita você vê um gráfico com 2 eixos, o eixo X e o eixo Y. Isso significa que você está representando um objeto em 2 dimensões. Já no gráfico ao lado, você tem 3 eixos X, Y e Z. E isso significa que você está trabalhando com um dado de 3 dimensões. Ainda existe uma outra forma de ver esse dado, que é através de um gráfico. E para isso você vai clicar no Graph, na opção Graph, e você vai ver então um gráfico sendo criado com 3 linhas, uma linha vermelha, uma linha azul e uma linha verde. A linha vermelha representa o eixo X, a linha azul representa o eixo Y e a linha verde representa o eixo Z. E como que a gente vai descobrir então quais são os eixos do meu smartphone? Eu tenho essa figurinha aqui para mostrar para vocês como que são os eixos, como são definidos os eixos do smartphone. E vou mostrar também aqui no telefone. Quando eu movimento a bolinha nesse sentido, eu vou verificar aqui no gráfico que a linha vermelha, ela cria aqui um padrão que ora é positivo, ora é negativo. Essa linha branca no meio do gráfico é o valor 0. Então, quando eu estou abaixo da linha branca, isso significa que eu tenho valores negativos. Quando eu estou acima da linha branca, eu tenho valores positivos. Então, a gente já identificou aqui o eixo X. O eixo X é esse eixo aqui. Para a gente identificar o eixo Y, eu vou virar o meu telefone na horizontal e vou mexer a bolinha para cá e para lá.
E vocês vão ver, então, que a linha azul é que passa a apresentar valores ora positivos, ora negativos. E agora a gente descobriu qual é o eixo Y do nosso smartphone. E o eixo Z? Como que você vai descobrir o eixo Z? O eixo Z, ele representa esse movimento aqui, ó. Esse movimento. Vocês vão ver o gráfico. Então, aqui no gráfico, vejam que o eixo Z passou a apresentar valores negativos e valores positivos. Então, eu consegui descobrir também o eixo Z do meu smartphone. Uma outra forma de você interagir com os sensores é através da placa Arduino. A placa Arduino é uma placa eletrônica de prototipagem e ela foi criada especialmente para projetos escolares, ou seja, é um equipamento de baixo custo e com uma infinidade enorme de acessórios. Você pode conectar nessa placa sensores, lâmpadas, LCDs, milhares de coisas diferentes. Você pode criar um robô, você pode criar os mais variados projetos com a placa Arduino. E o acelerômetro, vejam aqui a dimensão do acelerômetro. O acelerômetro é esse chipzinho preto aqui, e aqui você vê que esse acelerômetro tem a característica de ser triaxial. É um acelerômetro triaxial que registra os dados no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. E a gente conseguiu verificar isso através desse experimento que a gente fez agora com o smartphone. Além disso, você pode criar seus próprios aplicativos usando um website que se chama MIT App Inventor. Apesar do nome estar em inglês aqui, o site ele vem sendo traduzido para o português. Para ter acesso ao site em português, você precisa criar uma conta no site e a partir disso, você clica nessa aba aqui do lado direito, superior, English. Você clica ali e você escolhe o português do Brasil. Então, é fantástico que a gente pode usar essa ferramenta gratuitamente e ainda por cima traduzida para o português. Nem tudo está traduzido ainda porque essa tradução é feita por voluntários. Então, nesse website você vai ver que você consegue escolher alguns sensores para montar o seu aplicativo. Aqui, por exemplo, a gente encontra o sensor acelerômetro, o código de barras, que vai usar o sensor óptico, o barômetro, o temporizador, o sensor giroscópio, higrômetro, sensor de luz, sensor de localização, sensor de campo magnético, sensor de campo próximo, sensor de orientação, pedômetro, sensor de proximidade e o termômetro. Então você vai poder criar um programa, um aplicativo de celular e você vai poder interagir com esses sensores através do seu aparelho celular com um aplicativo criado por você mesmo. É muito legal, eu testei e funciona. E qual é a utilização prática do acelerômetro? Como o acelerômetro é usado em pesquisas científicas? A principal utilização do acelerômetro hoje em dia é a detecção de terremotos. E o que é um terremoto? O terremoto é um evento sísmico que é ocasionado pela fricção de rochas no interior da Terra em áreas específicas do planeta, ou em uma falha geológica, ou em contato de placas tectônicas. Então, quando você tem um desses dois ambientes, existe ali uma possibilidade de ocorrer um terremoto, um sismo. Aqui na América do Sul, a gente tem a Cordilheira dos Andes, que é um limite de placa tectônica convergente, e de vez em quando a gente ouve nos telejornais que houve um terremoto no Chile ou na Bolívia ou no Equador e assim por diante. Então, todo terremoto ele possui um epicentro e um hipocentro. O epicentro é a localização do sismo na superfície e o hipocentro é a localização real do sismo em profundidade. Então, através dos acelerômetros, a gente vai conseguir localizar a posição exata desse sismo e, com isso, estudar melhor o mecanismo de eventos sísmicos. Então, esses terremotos eles são detectados
por estações espalhadas ao redor do globo inteiro. Aqui nessa figura você vê a localização dessas estações. Cada estrelinha dessa representa uma estação. E nessas estações vocês vão encontrar ou um sismógrafo analógico ou um sismógrafo digital. E nesse sismógrafo digital vocês vão encontrar o acelerômetro. Hoje em dia, cada vez mais comum é a utilização dos acelerômetros para registrar sismo. E como que a gente consegue encontrar a localização desses terremotos? Isso é feito através de um método chamado triangulação. Para o método de triangulação, você precisa de 3 estações sísmicas e na interseção dessas informações você encontra o epicentro de um terremoto. Uma outra coisa que é importante falar é que no outro aplicativo que eu indiquei, eu vou instalar aqui, que é o Physics Toolbox Sensor Suite, nem sempre o acelerômetro vai estar especificado como o acelerômetro. Nesse aplicativo Physics Toolbox, o acelerômetro é chamado de G-Force Meter. Então você clica ali e você vai ver que as informações gravadas são as mesmas, X, Y e Z. E se você quiser, você pode até gerar um sismo com a sua própria mão. Como que é um sismo? Quando a Terra balança, tudo balança assim, né? E aí você cria aqui, artificialmente, um sismo. E é esse mesmo sinal que um equipamento como o sismógrafo utiliza para registrar os eventos sísmicos. Além de você poder acompanhar os dados sendo mostrados na sua tela de telefone, você pode salvar esses dados. É só você clicar no botão de mais e ele começa a gravar. Então você pode começar seus experimentos aqui, gerando seu sismo. E quando você estiver satisfeito com o resultado, você clica em parar. E você vai salvar esse arquivo. E você pode ainda enviar por WhatsApp, e-mail, você pode salvar numa pasta no seu telefone ou salvar no Google Drive. Agora eu vou falar um pouco sobre o giroscópio. O giroscópio ele foi inventado por Foucault em 1852 e foi utilizado por esse cientista para provar que a Terra gira em torno de um eixo central. E é um equipamento parecido com um peão, como esse vídeo que você vê aqui no lado direito. A diferença é que um giroscópio pode girar livremente em 3 eixos, X, Y e Z, como nós já vimos. Atualmente, os giroscópios miniaturizados são construídos com fibra ótica e laser. Aqui eu mostro uma foto do giroscópio analógico criado por Foucault e no lado direito uma imagem de um giroscópio digital. Nessa imagem aqui, vejam que esse chipzinho preto é o giroscópio digital. Além disso, o giroscópio pode ser utilizado para estabilização de plataformas na horizontal. Nesses 2 vídeos vocês vão ver um exemplo de como o giroscópio pode ser utilizado. Então vamos assistir a esse primeiro vídeo. Vejam que quando o giroscópio está desconectado da placa, aquela estrutura não consegue se estabilizar. A partir do momento em que ele liga o equipamento e há um giroscópio ali dentro, instalado, essa plataforma consegue se estabilizar sozinha. Então, novamente, o equipamento desligado não consegue manter o equilíbrio da plataforma. E nesse outro vídeo, a mesma coisa. Quando o equipamento está desligado,
Então, como vocês veem nesses vídeos, o giroscópio hoje é um equipamento fundamental para aviões, navios, submarinos e até espaçonaves. O giroscópio pode ser utilizado ainda para encontrar o norte geográfico. Você sabia que a Terra possui 2 polos norte e 2 polos sul? Pois é. Isso acontece porque o norte magnético e o norte geográfico estão afastados 11,5 graus. Não se sabe ao certo o motivo desse afastamento, mas o fato é que existem 2 polos norte e 2 polos sul. E como você localiza esses nortes magnético ou geográfico? O giroscópio, ele é o equipamento utilizado para achar o norte verdadeiro ou o norte geográfico. E a bússola é o equipamento utilizado para encontrar o norte magnético. Apesar da bússola ser menos precisa, ela é mais simples do que a medição do giroscópio. Então, nós geólogos, quando vamos para campo reconhecer as rochas, nós usamos uma bússola magnética. Se você não sabe o que é uma bússola, eu vou te mostrar agora. A bússola é um sensor magnético analógico e é analógico porque esse equipamento não possui nenhum componente eletrônico. A bússola é constituída apenas de um nível de bolha e de um ímã e dessas outras partes. Aqui eu tenho um inclinômetro e aqui eu tenho o azimute, que varia de 0 a 360. 360 graus, no caso. E aqui no meio a gente tem um ímã onde a parte negativa dele está pintada de verde. É uma setinha verde aqui que está no centro. E essa setinha, ela aponta sempre para o polo norte magnético da Terra. Eu posso girar essa bússola e essa setinha verde, ela continua apontando para o polo norte. E isso porque o ímã é como uma pilha. Ele possui polo positivo e polo negativo. E o polo negativo do ímã, ele é atraído pelo polo positivo do magnetismo terrestre. A Terra, ela é como se fosse uma pilha gigante. Possui também polo positivo e polo negativo. Nos seus smartphones, o giroscópio é um sensor importante quando você entra em jogos de realidade virtual ou então em cinema 360 graus. Isso porque o giroscópio é um sensor muito sensível à variação de movimento. Eu vou mostrar para vocês como que esse sensor funciona na prática. Então vamos voltar para o Sensor Box for Android. E agora eu vou pegar o telefone do meu marido e vou mostrar para vocês como o giroscópio funciona. Então vejam que quando o telefone está parado, x, y e z são iguais a 0. No acelerômetro é diferente isso, mas no giroscópio, quando você tem o telefone parado, você vai ter os valores x, y e z iguais a 0. E quando você movimenta um pouquinho, esses valores mudam. E por isso que o giroscópio é um sensor importante para jogos com realidade virtual. Ele é um sensor bastante sensível para movimento. Vamos agora conhecer um pouco sobre o sensor magnético. O sensor magnético mede a intensidade do campo magnético em microtesla. E aqui, nesse aplicativo, vocês vão ver agora, na prática, como que isso é registrado. Eu peguei aqui alguns objetos e vou mostrar para vocês qual é a resposta do sensor magnético a esses objetos. Agora nós vamos abrir novamente o aplicativo Sensor Box for Android. E eu vou clicar no sensor magnético. Primeiro eu vou colocar o meu telefone sobre a mesa para que a gente veja qual é o nível de base. Porque a mesa é constituída de madeira e a madeira não possui propriedades magnéticas. Então a medição de base aqui
é de 48 microteslas. Eu trouxe alguns objetos que a gente vai medir o magnetismo deles. Por exemplo, será que a pilha tem propriedades magnéticas? Vamos ver. Tem um pouquinho, mas é muito fraquinho, né? 55. Vamos ver então outro objeto. Eu trouxe uma chave inglesa. Será que a chave inglesa possui propriedades magnéticas? Sim, possui. A chave inglesa possui propriedades magnéticas, que varia aqui de 95 a 100 microtesla, a 119 microtesla. Então, o que que acontece? Dentro da placa do celular, como eu mostrei para vocês numa figura no início da oficina, dentro dessa placa do telefone existe um microchip que é um magnetômetro. E alguns objetos, eles possuem um campo magnético ao redor deles. Você não consegue ver, mas ele está lá. E a gente consegue comprovar que o campo magnético está lá através desse equipamento, que é o magnetômetro. Vejam aqui no gráfico que antes a gente estava numa linha próximo de 50 e agora a gente chegou numa linha aqui próxima de 100. Então, a chave inglesa, que é constituída por ferro, possui propriedades magnéticas. E essa moeda? Será que ela possui propriedades magnéticas? Algumas moedas são constituídas por níquel, mas essa daqui ela é constituída por latão. O latão é uma liga metálica constituída de cobre e zinco. Será que cobre ou zinco são magnéticos, possuem propriedades magnéticas? Vamos ver. Não, não possui propriedades magnéticas, como vocês podem atestar aqui com o seu magnetômetro de mão, disponível no seu smartphone. E o ímã? O ímã, com certeza, ele é magnético, né? Foi daí que surgiu o termo magnetismo. Então, agora eu vou medir o magnetismo desses ímãs. Estourou a escala aqui, 200 microtesla. Então, vejam que um ímã de geladeira possui aí entre 185 e 200 microtesla de intensidade magnética. Nesta aula, você aprendeu um pouco de ciências, quando eu falei sobre as propriedades físicas medidas pelos sensores. Você aprendeu também sobre os terremotos, como eles são registrados, e sobre o campo magnético da Terra. Você aprendeu ainda que a Terra gira ao redor do próprio eixo e que isso foi descoberto através de um equipamento chamado giroscópio. Você aprendeu um pouco de história quando eu contei para vocês a história do telefone móvel e também a história da invenção do giroscópio por Foucault. Você também aprendeu um pouquinho de inglês quando eu ensinei para vocês o nome dos sensores, tanto em português como em inglês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais informações sobre esse projeto, eu deixei aqui meu e-mail e também o meu website. Obrigada pela atenção.